Existe algo estranho na forma como a geração atual se construiu. Nunca tivemos tanto acesso à informação e, ao mesmo tempo, nunca foi tão difícil pensar por conta própria. A internet prometia liberdade, essa possibilidade de formar opiniões, explorar ideias, construir identidade, mas na prática, o que ela muitas vezes entrega é o oposto. Um ambiente onde pensar não é muito válido, já repetir é recompensador. Hoje não é sobre ter uma opinião, é sobre ter a opinião certa. Aquela que encaixa, aquela que é aceita. E aos poucos, sem perceber, muita gente deixa de desenvolver senso crítico para seguir uma espécie de cartilha, um conjunto de ideias prontas, simplificadas, mastigadas, que parecem corretas, mas raramente são questionadas. O problema é que isso não cria indivíduos, cria reflexos, pessoas que não necessariamente acreditam no que dizem, mas aprenderam que certas posições geram validação. E validação hoje virou quase uma necessidade emocional. Curtidas, comentários, compartilhamentos, tudo isso funciona como uma confirmação de pertencimento. E quando pertencer vira prioridade, questionar vira risco. É aí que nasce um dos traços mais marcantes dessa geração, o pensamento em extremos. Ou é genial, ou é horrível. Ou você concorda completamente, ou você tá errado. Não existe espaço pro meio termo, pra dúvida, pra construção gradual de pensamento. Porque isso não engaja, não viraliza, não gera resposta imediata. Dentro desse ambiente as pessoas começam a moldar não só o que pensam, mas quem elas são. A personalidade deixa de ser algo descoberto e passa a ser algo montado, editado, ajustado conforme a reação dos outros. Eu acredito que o Panda de Urso Sem Curso se encaixa muito bem nesse núcleo. Urso Sem Curso tem uma estrutura bem simples. 3 ursos tentando viver como humanos, mas dentro dessa simplicidade, cada um representa uma forma diferente de lidar com o mundo, e o panda é de longe o mais próximo da realidade atual. Diferente dos irmãos, ele não tem uma identidade tão firme, os interesses dele são muito baseados no que estão em alta, que é redes sociais, aplicativos, cultura pop, relacionamentos idealizados. Ele tá sempre tentando acompanhar alguma tendência estética ou algum tipo de comportamento, e isso não é só gosto pessoal, é uma busca constante por pertencimento. E para entendermos melhor isso, vale a pena olhar para sua origem. Quando ele era filhote, o panda cresceu isolado, sem qualquer tipo de interação social. Ele literalmente precisava criar formas de preencher esse vazio, seja conversando sozinho, desenhando amigos imaginários. Ele basicamente projetava relações que não existiam, e isso acaba por ter um impacto direto no desenvolvimento emocional. Na psicologia, quando alguém cresce sem validação social, é comum desenvolver uma necessidade maior de aceitação depois. A pessoa aprende, mesmo que sem perceber, que estar sozinha é desconfortável, então ela passa a evitar isso a qualquer custo. E no caso do panda, a internet vira o principal meio para resolver isso. Ela oferece exatamente o que faltou para ele: interação rápida, validação constante e a sensação de estar conectado com alguém o tempo todo. O problema é que esse tipo de conexão é bem superficial. Ele conversa com muita gente, mas raramente constrói algo profundo. Ele se interessa por várias pessoas, se apaixona rápido, cria expectativas, mas quase sempre isso quebra quando sai do ambiente digital. E isso acontece porque a base dessas relações não é sólida, é mais projeção do que conexão. E isso se encaixa muito bem com o que a psicologia moderna vem discutindo sobre comportamento online. A psicóloga americana Jean Twenge fala bastante sobre como a geração que cresceu com a internet desenvolveu uma dependência maior de validação externa, principalmente através de redes sociais. Por isso o valor pessoal começa a ser medido por resposta: quantas pessoas viram, quantas reagiram, quantas demonstram interesse. E o panda funciona exatamente assim. Ele se preocupa muito com a própria imagem, como é percebido, como é a aprovação dos outros, e isso não é pura e simplesmente vaidade, é uma tentativa constante de garantir que ele está sendo aceito. Isso também explica por que ele é tão maleável, já que ele evita conflito, concorda fácil, tenta agradar, porque no fundo existe um medo constante de rejeição. E quando você junta isso com a internet, o resultado é um comportamento muito específico, em que a pessoa começa a ajustar quem ela é para se encaixar melhor no que funciona socialmente. Não é mais sobre autenticidade, é sobre aceitação. Eu lembro de ter lido uma frase mais ou menos nesse sentido, de que estamos cultivando uma geração vazia, e percebi que essa ideia não vem do nada. Ela nasce justamente desse ambiente onde tudo é exposto, medido e julgado o tempo inteiro. Hoje não basta você ser, você precisa ser percebido. Mais do que isso, precisa ser percebido da forma correta. O problema é que essa forma correta não é estável. Ela muda o tempo todo, dependendo do contexto, da bolha, da tendência do momento. E isso cria uma insegurança constante, porque qualquer coisa que você diga pode ser interpretada de maneiras completamente diferentes, muitas vezes de forma exagerada. Uma opinião simples, tipo dizer que gosta de um jogo que a maioria não gosta, e vice-versa, já pode virar motivo de discussão desproporcional, não pela opinião em si, mas pelo que as pessoas projetam nela. E aí entra um dos pontos mais estranhos da internet atual: as pessoas não respondem só ao que você disse, elas respondem ao que elas acham que você quis dizer, e isso escala muito rápido. Uma frase vira interpretação, a interpretação vira julgamento, e o julgamento vira ataque ou defesa. Não existe muito espaço para nuance nesse processo. Ou você tá certo, ou tá errado. Ou você tá do lado certo,
ou automaticamente vira um problema. E isso fica mais intenso quando o assunto envolve temas maiores como política ou questões sociais, porque nesses casos as pessoas não estão só defendendo ideias, estão defendendo identidades. Discordar deixa de ser algo normal e passa a ser visto como ameaça. E aí surge esse comportamento de moralismo performático, principalmente em lugares como o Twitter, em que muita gente não está necessariamente interessada em discutir, e sim parecer certa, e mostrar que está do lado correto. Isso cria um ambiente completamente disfuncional para qualquer tipo de conversa saudável, porque o foco deixa de ser entender e passa a ser vencer, só que ninguém realmente vence. Porque no meio disso tudo, o senso crítico vai sendo deixado de lado, faz parecer que pensar dá trabalho e questionar exige tempo, porém repetir algo que já foi validado é rápido, é seguro e socialmente recompensado. Então naturalmente muita gente escolhe esse caminho, e é assim que a tal cartilha se forma, não como algo imposto diretamente, mas como um conjunto de ideias que as pessoas seguem porque sabem que funciona, porque sabem que gera aceitação. Isso conecta diretamente com o Panda, porque ele também vive tentando acertar essa versão ideal de si mesmo, já que ele quer ser gostado, aceito e evitar rejeição. E no mundo onde qualquer palavra pode ser distorcida, onde qualquer opinião pode virar motivo de julgamento ao extremo, essa necessidade só aumenta. E o resultado é o que a gente vê, uma geração que fala muito, mas se expressa pouco, que opina sobre tudo, mas raramente aprofunda. E no fundo muitas vezes nem sabe exatamente o que pensa, só sabe o que pode ou não pode dizer. Outro ponto importante é como o Panda consome conteúdo e se relaciona com isso, porque como eu disse anteriormente, ele vive dentro de tendências, romances idealizados, padrões de comportamento que vem de fora, e isso acaba por criar uma espécie de referência distorcida do que é real. O presidente da Move On, Ellie Pariser, chama isso de bolha de filtro. Você passa a consumir só aquilo que reforça o que você já acredita ou deseja, e isso acaba por limitar a sua visão. No caso do Panda, isso aparece principalmente na forma como ele enxerga relacionamentos, já que ele cria expectativas muito altas, baseadas em ideias prontas, e quando a realidade não corresponde, ele se frustra, e esse ciclo acaba por se repetir, em que ele idealiza, se frustra, volta pra internet, tenta de novo. É basicamente um padrão. Mas, ao mesmo tempo, o Panda não é só isso. Ele também é o personagem que mais demonstra afeto de forma direta. Ele se importa, ele tenta manter as relações, ele se preocupa em não perder as pessoas. E isso tem ligação direta com o passado dele. Quem já sentiu a solidão de forma intensa, tende a valorizar mais qualquer tipo de conexão, mesmo que ela não seja perfeita. Por isso que ele se apega fácil, por isso que ele insiste, e por isso também que ele sofre mais. Dentro do grupo, ele funciona como uma ponte. Ele entende o lado mais emocional das situações e tenta manter o equilíbrio entre os irmãos. Mesmo sendo o mais inseguro, ele ainda consegue ser presente quando precisa. Isso mostra que apesar de toda essa dependência de validação, ainda existe uma base emocional nele. Talvez seja isso que torna o Panda tão representativo. Ele não é um exagero, ele é um padrão. Uma versão condensada de um comportamento que hoje é muito comum, de pessoas que cresceram conectadas, que aprenderam a se ver através dos outros e que, aos poucos, foram moldando a própria identidade com base em aprovação. Por isso, o problema não é usar a internet, é depender dela para se sentir válido, e o Panda vive exatamente nesse limite. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Por favor, se inscrevam. Estamos quase batendo 100 mil inscritos. Eu só vou conseguir isso com a ajuda de vocês. Eu não tenho o costume de ficar pedindo pra vocês se inscreverem, mas como a gente tá perto dos 100 mil inscritos, por que não pedir, né? Por isso, se puder fazer a boa, seja dando like, compartilhando com seu amigo e principalmente se inscrevendo, vai ajudar demais. E bem, eu sou Maru e esse é apenas o início da jornada. Fui!